Mas como é que eu vou saber quando eu entrei? Eu entrei quando eu começar a falar. Tu vai ouvir aqui acabar a tua vinheta e eu vou dar o sinal. Ah, então tá. Ó, tá ouvindo bem? Tá, dá pra ouvir. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Sou o pastor Adilson Malaquias, programa Pão da Vida. Eu quero agradecer a você, né, que tem parado para nos assistir, para assistir uma mensagem de Deus ao seu coração. Eu tenho certeza absoluta que tem edificado a muitas vidas, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Tu pode ter certeza disso. E hoje, em especial hoje, eu quero agradecer a todas as pessoas ali da cidade de Pati de Alferes que têm nos assistido, têm nos dado aí um like e têm nos acompanhado também nas redes sociais. Então, um abraço a você de Pati de Alferes, também de Teresópolis, né, e todas as cidades hoje onde a TVC ela tem alcançado um público, onde as pessoas têm assistido os programas da TVC e principalmente o programa Pão da Vida. Né? E você também pode estar nos assistindo lá no YouTube. Né? Então dá um likezinho lá no YouTube, vai lá, nos assista, compartilhe, seja boca de Deus. Você pode ser um evangelista dentro da sua casa, compartilhando uma palavra de Deus para tantas pessoas que hoje estão vivendo um momento muito difícil. Sabemos aí que estamos ainda passando, né, por esse momento de pandemia, né, onde nós estamos vendo aí quantas pessoas sendo ainda contaminadas aí com esse vírus e acamadas. Mas eu tenho certeza que vai passar. Deus é bom. Então vamos continuar orando, vamos continuar clamando, porque o Senhor é aquele que escuta as nossas orações. E falando de orações, hoje, em especial hoje, eu quero falar um pouco sobre oração. E eu quero usar a carta de 1 João. Então eu gostaria que você fosse lá, pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo. Seja bereano. Né? Bereano era um povo, né, que, enquanto que Paulo pregava, o povo, ele ia lá na Bíblia, que eles tinham na época, que era o Pentateuco, eles iam lá e examinavam as Escrituras. Então, pegue a sua Bíblia para que possa estar acompanhando. E vamos estar aqui lendo, né, essa carta que ela é riquíssima. E eu quero até te motivar, encorajar a estar estudando, não lendo, né? Porque ler é uma coisa muito superficial. Então você vai ficar lendo uma coisa muito superficial e vai passar talvez por detalhes que são importantíssimos, porque essa carta ela fala de uma forma tremenda. Ela é uma carta universal, uma carta para todas as igrejas, é uma carta para todas as pessoas. Então vamos lá, vamos ler 1 João capítulo 5, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Queridos, a palavra de Deus aqui fala, né, já começa a dizer, né, que ele escreve, claro, para um público selecionado. Sim, por que um público selecionado? Para aqueles que creem no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Então, primeira coisa, né, que precisa acontecer é você crer que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor. Ele é Filho, mas Ele é o Senhor. Né? Foi através dele que hoje nós alcançamos a vida eterna. Então, se você crer, essa carta é para você, essa palavra é para você. Então, fique muito atento, tá, ao que Deus ele tem para falar ao seu coração no dia de hoje. Voltando, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve.
E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Uau! Que palavra poderosa! A palavra do Senhor aqui, ela vem nos transmitir que tudo aquilo que nós pedimos, Ele nos ouve. Uau! Queridos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Saber que nós temos um Deus presente. Não é um Deus isolado, um Deus que está lá no céu, não. Ele é um Deus que ele é presente na nossa vida, Ele está ao seu lado. E no dia de hoje Ele está ao seu lado, sim, Ele está ao seu lado aí, dizendo que Ele está ouvindo as suas orações. E quem não tem algo a pedir a Deus? Eu tenho certeza que você tem muitas coisas a pedir a Deus. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma lista, né, de coisas que eu gostaria de alcançar ainda, pedidos por pessoas, pedidos por coisas materiais, tantas coisas que eu tenho apresentado ao Senhor. Eu não sou diferente de você. Mas o apóstolo João, ele afirma, né, que tudo o que pedimos a Deus, Ele nos ouve e teremos o que pedimos. Porém, queridos, há aqui uma condição. Sim, há uma condição. E que condição é essa? Que às vezes nós deixamos passar esse detalhe. Às vezes nós ficamos somente no Ele nos ouve. Mas aqui há uma condição, e a condição aqui é de acordo com a sua vontade. Queridos, tem oração que Deus não vai responder. Tem oração, você fala, mas Deus, Ele não é Deus, Ele não pode todas as coisas? Sim, Ele pode todas as coisas. Agora eu te pergunto, né, você que tem filhos, você dá tudo que teu filho pede, você dá? Você dá ao seu filho, você chega lá, pai, né, vamos dizer que teu filho tem 10 anos. Pai, me dá uma moto, me dá um carro. Você dá ao seu filho? Né? Mesmo que você tenha condições de dar. Mesmo que você tenha condições financeiras, né, de manter o desejo, né, de suprir o desejo do seu filho, você dá para ele. E por que você não dá? Porque ele ainda não tem idade, não tem maturidade. Então, queridos, você precisa entender que Deus, né, nós precisamos entender que Deus, Ele também, né, ele sabe, Ele conhece primeiramente o nosso coração e Ele conhece também todas as coisas e principalmente o futuro. E por que Deus não dá? Queridos, eu tenho certeza que Deus, Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. E, querido, não é diferente de Deus. Deus não é diferente de nós quando nós pensamos de dar o melhor para o nosso filho. Deus, Ele quer dar o melhor também para você. Mas isso não quer dizer que se Ele atender às suas orações, é o melhor. Porque não é que a tua oração talvez esteja errada. É que talvez não é a hora, não é o momento. E isso nós precisamos entender, que a própria palavra de Deus, em Eclesiastes 3, diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Eu tenho orações que não foram respondidas. E nem por isso eu briguei com Deus, nem por isso eu me aborreci com Deus, nem por isso eu me entristeci com Deus. Por quê? Porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Deus é Deus, Ele é Senhor. Porém, eu sei que teve outras orações que eu fiz e Ele respondeu num tempo determinado. Porém, outras foram imediatas. Você está entendendo isso? Você está entendendo que Deus, Ele tem essa sabedoria que nós não temos. Ele está num posicionamento que nós não estamos. Eu lembro de uma ilustração, uma pessoa falava como é que Deus ele vê. E essa pessoa trouxe um exemplo, né, de um prédio alto numa cidade, e você em cima desse prédio, e você observando um desfile de 7 de setembro. E quando você está nessa posição, em cima, né, desse prédio, você consegue ver o início, o meio e o fim. E Deus, Ele está nessa posição. Deus, Ele está nessa posição de início, meio e fim. Ele é soberano.
Deus é soberano. Entenda isso. Coloque isso no seu coração. Entenda que Deus, ele é bom. Deus, ele é misericordioso. E muitas vezes nós fazemos pirraça quando nós não recebemos aquilo que queremos. Muitas vezes nós até brigamos com Deus. Tem pessoas que brigam com Deus, se chateiam com Deus. Ah, não volto mais na igreja. Deus, ele não quis ouvir a minha oração. Mas talvez só faltava mais um pouquinho. Tem até um louvor, né? Espere só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, querido. Espera só mais um pouco. Aguarda no Senhor. Continue orando, continue clamando. Agora, precisamos saber se a sua oração ela está de acordo com a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? E eu separei aqui algumas respostas para essa pergunta. Qual é a vontade de Deus? Claro que nós não temos como esgotar esse assunto, porque quando nós vamos pegar dentro do contexto bíblico, você vai ver que a vontade de Deus é que muitas coisas aconteçam na nossa vida. Mas eu separei aqui 3. Primeiro, nós podemos começar pela vida eterna. Queridos, a vontade de Deus é que nós venhamos alcançar a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Então, em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus tanto nos amou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só o que Deus fala aqui. Que ele nos amou tanto, ainda pecadores, errando, falhando, mentindo, alguns roubando, outros se prostituindo, se drogando. Ele te ama, mesmo assim ele te amou. E ele deu o seu Filho pela sua vida, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que hoje nós tivéssemos a vida eterna. Olha que coisa tremenda isso. Essa é a vontade de Deus. Agora, você pode perguntar, pastor, mas o que tem a ver isso com oração? Queridos, Deus ele não vai te dar algo que vai atrapalhar esse processo da vida eterna na sua vida. Entenda bem, nós somos seres humanos inteligentes, sim, inteligentes. Nós alcançamos muitas coisas, através do trabalho, através do estudo, né, a formação, através da nossa inteligência, do nosso intelecto. Claro que nós vamos alcançar. E isso é obra das nossas mãos, produto do nosso trabalho. Sim, mas isso não quer dizer que seria a vontade de Deus. Porque tem muitos trabalhos, por exemplo, tem trabalho que te afasta da presença de Deus. Tem pessoas que trabalham 24 horas por dia e não tem tempo para Deus. Será que seria essa a vontade de Deus para a vida dessa pessoa? Porque uma pessoa que trabalha 24 horas por dia, ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para a família e muito menos para ela mesma. Será que essa seria a vontade de Deus? Então a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela traz um equilíbrio. Então Deus, ele nos amou tanto, queridos. Ele deu o seu Filho. Você teria coragem de dar o seu filho? A vida do seu filho por pessoas que, talvez eu possa dizer assim, pessoas que não prestam, pessoas que falham, que erram, pessoas que pecam. Você teria coragem de dar a vida do seu filho? Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio ao mundo, deu a sua vida. Ele não, simplesmente não prenderam, não mataram, ele deu. Ele foi como um cordeiro mudo. E ele foi ao sacrifício por mim e por você. Então nós precisamos avaliar isso. E às vezes as nossas orações, talvez elas não venham a ser respondidas. Se elas vão te afastar desse processo de Deus, talvez você vai se decepcionar um pouco com Deus. Porque Deus, ele quer a vida eterna. Agora, isso não impede que você alcance aquilo que você quer. Através de muito trabalho, muito esforço, não é isso? Muito sacrifício, mas também vai vir muita luta, muita adversidade.
muitas situações que talvez você não vai conseguir resolver e muito sofrimento. E o que Deus quer é sempre nos proteger desse sofrimento, dessa luta, dessas adversidades. O Senhor, Ele está sempre, a Bíblia fala que é como a galinha, né, que tampa os pintinhos com a sua asa. Deus, Ele está sempre assim tentando nos proteger. Agora, se você fugir das asas do Senhor, se você fugir debaixo dessa cobertura, e você tem direito a isso, você vai ter que lidar com as consequências. Mas Deus também, Ele nos mostra a sua vontade através da morte e ressurreição de Jesus, que nos possibilita a ter um relacionamento com Ele. Querido, Jesus Cristo, Ele nos deu essa possibilidade de ter um relacionamento com Deus. Olha o que diz em Romanos, capítulo 5, a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, olha, o estado do homem sem Deus, o estado do homem antes de Cristo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que eu pedi para que você pudesse estar com a sua Bíblia aberta aí, conferindo. A Bíblia fala que antes de nós conhecermos a Cristo, antes de termos um relacionamento com Jesus, nós éramos inimigos. Olha o que diz. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha só, deixamos da condição de inimigo para amigo. Então, olha só, a tua oração ela tem que ser uma oração de amigo. Ela tem que ser uma oração, né, voltada para algo bom, para algo que frutifica, para algo que está dentro de princípios, né, que Jesus ele nos ensina. Porque agora, né, nós seguimos o quê? O padrão de Cristo, um padrão a qual Ele deixou, né, para que nós pudéssemos seguir através da Bíblia, né, que nos ensina a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, os ensinos dos apóstolos. Então nós seguimos essa direção. Então a oração ela tem que estar dentro desses princípios. Por isso que é importante você ler a Bíblia, porque talvez você está pedindo algo que a Bíblia diz que não. Os princípios bíblicos condenam a sua oração. Então você precisa conhecer o que está escrito na palavra de Deus. Mas aqui também fala sobre os ensinos que Jesus deixou. A vontade de Deus agora é nós seguirmos esses ensinos, é nós praticarmos esses ensinos, é não somente aprender, porque às vezes, mas eu leio a Bíblia, legal, isso é importante. Por isso que eu falei com você hoje, a importância de você estudar a Bíblia. Não somente ler por ler, estudar. Queridos, não é pecado você ir lá e grifar. Tem pessoas que, não rabisco a Bíblia porque é a palavra de Deus. Sim, você não vai rabiscar, mas você pode ir lá, pegar uma canetinha, fazer com que a tua Bíblia seja uma Bíblia de estudo. Compre lá uma caixa de lápis de cor, né? E você vai, eu vou estudar sobre oração. Então, a oração, a cor vai ser laranja. Aí você pega o lápis laranja, vai lá na Bíblia, tudo que fala sobre oração, vai lá e pinta aquele versículo, aquele texto que fala sobre a oração e começa a fazer um estudo sobre a oração, a importância da oração, como é que os profetas oraram, né? Como é que manifestou os milagres de Deus através da oração, como é que eles alcançaram, né? Como é que o mar se abriu. Queridos, tem muitas informações na Bíblia sobre a oração. Então você precisa ir lá e grifar. E aí você faz um estudo. Eu quero agora estudar sobre o Espírito Santo. Vou pegar o verde. Aí vai lá com o lápis verde e faz a mesma coisa. Então você vai estudando a Bíblia e isso sim vai te trazendo conhecimento e vai alinhar a sua oração. E olha o que diz, queridos, em Mateus. Mateus capítulo 28, versículo do 18 ao 20, foi praticamente a última ordenança de Jesus Cristo. Sim, a última ordenança, né, que Ele nos deu para que nós pudéssemos ouvir, não somente ouvir, mas praticar.
E isso é uma palavra que não é, é para o pastor, é para o líder. Não, é para todas as pessoas. Ele diz, Mateus capítulo 28, versículo 18. Então, Jesus, aproximando-se dele, disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, olha só que palavra maravilhosa. Jesus agora ele fala o seguinte, você que me ouviu, você que me ama, você que me reconhece, você precisa agora falar dessa palavra para outras pessoas, anunciar essa palavra para outras pessoas, mas não somente isso, ajudar essas pessoas, pegar no braço dessas pessoas e caminhar com elas até que elas possam ficar firmes na palavra de Deus, né? Para que elas possam estar caminhando na palavra do Senhor, para que elas possam realmente viver aquilo que você está vivendo, porque o apóstolo Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, cada um de nós precisamos ser imitador de Cristo. As pessoas precisam olhar para mim, para você e falar, essa pessoa imita Jesus, essa pessoa é diferente. Não somente na igreja, mas dentro de casa, na rua, no trabalho. Essa pessoa sempre tem uma palavra de consolo, uma palavra de motivação, sempre tem uma palavra de Deus. E é o que Jesus, é o que Deus espera de mim e de você. Essa é a vontade dele. Agora, voltando para a oração. Será que tudo que nós pedimos, ela está realmente alinhada com a vontade de Deus? Será que tudo que nós pedimos? Né? Porque quando eu li aqui Mateus capítulo 28, está falando também, né, quando nós ensinamos, quando discipulamos, quando batizamos, é porque nós amamos o nosso próximo. A tua oração ela está relacionada ao amor ao próximo, ao cuidado do próximo. Nós precisamos saber também sobre isso. Você está vendo como a nossa oração ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus? E aí você pode ter certeza que se essa sua oração ela estiver alinhada com a vontade de Deus, o milagre vai acontecer. Aquilo que você sonha vai acontecer. Se Deus é o seu Pai, Ele não vai dar algo que faça você se distanciar da palavra dEle. Distanciar dEle. Distanciar dos propósitos dEle. Você teria coragem? Pensa bem sobre isso. Né? Vamos dizer que você tivesse a possibilidade de pegar o seu filho, que você ama, pegar o seu filho, botar ele num avião e mandar ele lá para a China, para o Japão, vou botar lá para o Japão. E você fala para o teu filho, filho, você vai ter tudo lá. Você vai ter dinheiro, você vai ter trabalho, você vai ter todos os bens materiais que você gostaria de ter, né? Você vai ter uma boa alimentação, você vai ter uma família, só que uma coisa, nunca mais nós vamos nos ver. Será que você teria coragem de fazer isso com seu filho? Eu tenho certeza que não. Porque filhos nós gostamos, né, deles bem próximos de nós. Principalmente quando nós amamos o nosso filho. Quando ele nos ama. Agora, se nós, como pais, nós temos esse sentimento, será que Deus faria isso com você? Te dar algo para fazer você se afastar da presença dele? Será que isso é de Deus? Então, a gente precisa até refletir, e eu quero, né, te fazer refletir nesse dia, será que o seu trabalho, será que o que você faz, será que ele está te dando tempo para Deus? Ele está te possibilitando você ter esse relacionamento com Deus? Há algum tempo atrás, eu visitei uma igreja em Niterói. E eu achei muito interessante, porque
A igreja ela era numa cidade, ela mudou daquela cidade e foi para Niterói. E muitas pessoas, elas mudaram também, elas mudaram, né, da cidade onde estavam e foram para Niterói, porque elas falaram o seguinte: pastor, aqui nós sentimos a presença de Deus, nós queremos, sabe, manter esse relacionamento. Eu achei aquilo lindo, achei aquilo lindo. E queridos, quantos testemunhos eu tenho e conheço de pessoas que se afastaram da presença de Deus porque estavam trabalhando demais, porque colocaram outras coisas como prioridade, não tiveram mais tempo de buscar oração, não tiveram mais tempo de ler a Bíblia, não tiveram mais tempo de ir à igreja, porque ocupou o seu tempo com outras coisas. Então, queridos, vamos pensar na nossa oração. Talvez a sua oração precisa, não é que ela esteja errada, mas talvez precisa de um alinhamento. Você precisa fazer uma autoavaliação de você mesmo. Porque em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Deixa eu ler novamente. Olha o que diz. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Queridos, muitas vezes, talvez, pode ser que isso está acontecendo. O motivo está errado. Às vezes é um motivo egoísta, um motivo que eu só estou pensando em mim mesmo. Você já viu aquela situação, né? O pai fala assim: ah, filho, o sonho, né, de um pai, de uma família é ter uma televisão, e principalmente do pai, né, de ter uma televisão grande, 60 polegadas. Aí um dia, Deus realiza o sonho. Ele recebe lá um dinheiro extra, faz um trabalho à parte, tem condições, vai lá e compra uma televisão. E aí o que acontece? Ele automaticamente bota a televisão dentro de casa, pega o controle na mão e não compartilha com a família. Então, queridos, isso aí foi um desejo egoísta, foi um sonho egoísta. Ele falou que era para a família, mas o controle na mão, não compartilha com a família. Então, pense bem. Pense, como é que está a sua oração? Será que a sua oração tem sido egoísta? A sua oração, ela tem sido uma oração que tem buscado a presença de Deus. Eu quero encerrar orando por você, orando por todas as pessoas que têm mandado mensagens pelo WhatsApp, e peço que você continue enviando suas mensagens. Nós temos orado por você, nós não nos esquecemos de vocês. E aqui eu tenho o pedido do Sebastião Gonzaga, oração pelo Felipe, família Souza Freitas, pedido também pela família do Rubens, que perdeu a sua sogra, pela Edna, que também perdeu o seu cunhado, e por toda a nossa cidade, porque nós estamos aí enfrentando, né, esse momento de Covid. Eu tenho ouvido aí alguns casos. Então vamos estar orando nesse momento. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Deus, pela oportunidade que Tu nos dá nesse dia de transmitir a Tua palavra. E eu oro nesse momento, Deus, por todas aquelas pessoas, ó Pai, que eu mencionei o nome. Eu peço a Ti que a Tua bênção venha sobre elas, restaurando a sua saúde, aqueles que estão enfermos. Pai, restaurando, ó Deus, ó Pai querido, todas as suas emoções, aqueles que estão passando pelo momento de luto. Pai, em nome de Jesus, mas que o Teu milagre venha acontecer na vida dos Teus filhos. Peço também, Pai querido, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando a nossa cidade, repreendendo esse vírus, ó Deus, que tem assolado o mundo. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de morte e Te pedimos a Tua bênção. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço, um abraço a todos aqueles que têm nos assistido, que Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida.
TVC, a TV do Correio da Manhã.